A palavra dessa semana, ela trata de um diálogo entre Jesus e um centurião. Isso aconteceu em Cafarnaum. E o título dessa palestra é Além da Fé. Porque todos nós temos, de qualquer forma, fé. Mas existem coisas além da fé que cooperam para o nosso bem. Esse episódio está escrito no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. Lá diz o seguinte: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizeis somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu comando. E digo a um, vai, e ele vai. Digo ao outro, vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que estavam ao seu redor: Em verdade vos digo, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E depois Jesus falou: Vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. É o que diz a palavra de Deus. Então nós vamos analisar esse diálogo entre Jesus e o centurião. O que é que nós podemos aprender dessa conversa? A primeira lição é a atitude proativa. O centurião veio pedir ao Senhor. Jesus falou para ele que o servo dele estava doente. E Jesus na hora falou: eu irei curá-lo. Olha a atitude proativa de Jesus. Essa prontidão deve ser uma das marcas do cristão, ou daquele que se diz cristão, ou daquele que quer se dar bem em qualquer empreitada da vida. A prontidão, a atitude proativa, ela abre os caminhos para o sucesso. A segunda lição, ela é muito importante e trata-se da humildade. Se formos voltar nos tempos de Jesus, a situação era bem complicada para o povo judeu. O Roma tinha dominado toda aquela região e o povo judeu ele estava escravizado, ou seja, estava dominado. Eles não tinham voz ativa, eles deixaram só as questões religiosas e alguns costumes, e o resto, quem mandava era Roma. E Roma era o seguinte, eles eram militares, e o centurião era parte desse grupo de militares, onde a eles interessava só guerras e conquistas. Por isso eles adoravam Marte, o deus da guerra. O poder de Roma, ele superava qualquer um outro poder, não importava. Os romanos, eles chegavam, eles dominavam mesmo. Assim, não havia razão, nenhuma lógica, para um centurião romano crer em Jesus e muito menos na palavra de Deus, o Deus dos judeus. Então, o que a gente pode tirar daqui é que a humildade tem o poder de abrir portas, de abrir corações. A terceira lição é o reconhecimento da identidade e da grandeza do Messias. Olha o que ele falou para Jesus: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Quem está falando era o centurião, que ele representava o governador daquela região de Cafarnaum.
ele ali determinava tudo, quem ia viver, quem ia morrer, o quanto que ia pagar, tudo. Tudo era ele que mandava ali diretamente. Então não foi qualquer pessoa que falou isso para Jesus: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Por que ele fez isso? Porque ele reconheceu que Jesus era o Messias, que as pessoas falavam da vinda de um Messias, mas ninguém sabia quem era, né? João Batista já tinha vindo, falado antes, e Centurião certamente participou dessas conversas, né? Mas o que foi importante foi que o reconhecimento do Messias tocou o coração de Jesus, porque isso era uma luta muito grande, né? Os próprios apóstolos que estavam lá não sabiam. Só a mãe e o pai dele e João Batista, praticamente. A quarta lição é o poder das palavras. Olha que esse homem falou para Jesus, essa autoridade: mas dizeis somente uma palavra e o meu servo será curado. O que ele quis dizer para o Senhor? Ele entendeu que a palavra que vem de Deus tem poder de fazer o bem. A sua palavra, uma vez que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, também tem poder. Mas tem poder de fazer o bem e tem poder de fazer o mal. Então, tome muito cuidado com aquilo que você fala sobre você mesmo, sobre seus parentes e sobre as outras pessoas, inclusive aqueles que se dizem adversários, concorrentes ou inimigos. Cuidado com o que você fala deles, porque as palavras têm poder transformador. A quinta lição trata da autoridade espiritual. Olha como ele falou para Jesus, justificando para que Jesus não fosse à sua casa: pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados sobre o meu comando, digo a um vá e ele vai, digo ao outro vem e ele vem, digo ao meu servo faça isso e ele faz. Por que ele quis justificar isso a Jesus? Porque ele reconheceu que ali existia uma autoridade espiritual e que aquele problema do seu servo era também um problema espiritual, como a maioria dos nossos problemas são espirituais. Os problemas que você passa na empresa, na sua casa, no relacionamento com os pais, com os filhos, com os colegas de trabalho, com os amigos e com os adversários, eles são, a maioria, espirituais. Então, se a gente quer resolver esses problemas, a gente tem que ir para a esfera espiritual. A sexta lição é o reconhecimento da fé daquele homem. Ou seja, reconhecimento é além da fé. E lá, vamos relembrar o que aconteceu. Está escrito: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E Jesus falou isso baseado na Torá, na Bíblia. Lá no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz assim: o justo viverá pela fé. E baseado nessa palavra, na fé, e além da fé, o Messias curou aquela pessoa. Mas a sétima lição trata exatamente do milagre. Vamos analisar o que aconteceu. Então Jesus disse ao centurião: vá, e preste bem atenção aqui, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Observem a palavra, eu vou repetir. Jesus disse: como você creu, assim acontecerá. Então, Jesus colocou todo o crédito na fé daquela pessoa, na maneira como ele pensou, como ele raciocinou uma solução. Então, o que ele queria? Ele falou: olha, o meu servo está doente, está sofrendo, eu quero que ele livre dessas coisas. Então, do jeito que ele pensou, Jesus fez acontecer. Ou seja, a cura foi fundamentada
em várias coisas, como a humildade, no poder das palavras, na atitude proativa de ambos, tanto de Jesus como daquele homem que não pediu para ele. O centurião pediu para o seu servo. Na autoridade espiritual, ou seja, no reconhecimento que na palavra de Deus tem poder. E no reconhecimento da fé daquele homem, ou seja, está além da fé, são muitas coisas. Então, humildade, poder das palavras, atitude proativa, autoridade espiritual e reconhecimento da fé. Esses elementos é que foram capazes de realizar a cura daquele homem. E a oitava lição é realmente além da fé. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, diz assim, e preste atenção no verbo: e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, para que a gente surpreenda, agrade a Deus, como Jesus ficou admirado com o centurião, com as palavras do centurião, diga assim: e todas as bênçãos já me alcançaram quando eu ouvir a voz do Senhor meu Deus. Ou seja, você muda o verbo. Lá está escrito: e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A voz de Deus está na palavra de Deus, basta ler. Então você já está abrindo a caixa de oportunidades. E aí você diz: todas as bênçãos já me alcançaram. Em o nome de Jesus. Amém.